Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 20 de julho, o evangelista Mateus, no capítulo 12, agora os versículos de 46 a 50. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma cena rápida, mas viva e de ardente na vibração de sentimentos humano-divinos, porque Maria, a Virgem Mãe humilde e grande, mais do que uma criatura, assim como diz Dante Alighieri, tinha ido para onde, naquele dia e naquele momento, justamente onde Jesus ensinava as multidões. Não é difícil imaginar o que tinha levado a mãe de Jesus àquele local e alguns familiares, entre eles primos de Jesus, que na época também eram chamados e conhecidos como irmãos na linguagem judaica. Certamente queriam alguma decisão a tomar juntos, alguma informação ou mesmo apenas carinho que acenou de amor puro e apaixonado, típico do coração de uma bela mãe como era Maria, a mãe de Jesus. A princípio, podemos ficar realmente surpresos com a resposta aparentemente dura que Jesus dá àqueles que o alertam sobre aquela presença tão especial que eram seus parentes e a sua mãe. É preciso ter em mente que Jesus vivia naquela hora uma função em função do reino de Deus, da qual ele tinha que cuidar com todo cuidado. E ele, levado pela ação do Espírito Santo de Deus, que o iluminava, que o seu Pai também desejava que ele fizesse a sua tarefa, ele procurava era sempre mostrar o mais importante, ou seja, a todos os homens e mulheres eram seus irmãos e, portanto, suas irmãs e a sua mãe. Aqui está a identificação que vem desse sim, que Maria é a mãe e seus irmãos, primos, são seus parentes próximos, mas como aquele que, faminto da verdade, acolhe a sua palavra e que os ajuda a viver a vontade do Pai todos os dias da vida. E nós, irmãos e irmãs, não importa saber o que Maria e os primos queriam com Jesus. Outra ocasião,
noutra passagem do Evangelho, Jesus disse que poderia ser seu discípulo só quem colocasse em primeiro lugar, entre as suas opções, o que Jesus veio trazer. E aproveita agora a oportunidade e deixa claro que a sua primeira preocupação é cumprir a sua missão, ou seja, colocando-a, por isso, acima até mesmo dos afetos familiares, por mais santos e abençoados que esses afetos sejam. E Jesus não subestima a família humana, mas deseja que sejamos de fato famílias de Deus. E nós podemos, inclusive, dirigir uma prece a Maria. Ó Maria, que desde pequena foste templo de Deus para viver para a glória de Deus. Ajuda-nos a viver interiorizando esta palavra no nosso coração, que é templo do nosso Deus, que quer sempre habitar junto de nós. E ajude-nos a vivê-la na vida cotidiana. E concluamos essa nossa prece, essa nossa reflexão, com a palavra de Santo Agostinho, ou seja, a voz de Maria Santíssima é verdadeiramente a escada mística pela qual o Filho de Deus desceu à terra e pela qual nós, os homens e mulheres, subimos até o céu. E nós, irmãos e irmãs, que estamos meditando nessas passagens lindas do Evangelho de hoje, precisamos refletir de fato com toda clareza, né? Somos essas pessoas capazes de discernir, de optar e de escolher, quando nós devemos realmente saber dividir nossas ações, nossas atividades entre aquilo que é espiritual na vida de cada um de nós e aquilo que, de fato, é da vida social de cada um de nós. Nem sempre nós encontramos o verdadeiro equilíbrio entre uma coisa e outra. Nós que optamos, por exemplo, para a vida religiosa, nós deixamos nossas famílias, optamos por seguir o Evangelho com toda a radicalidade, mesmo em meio às nossas limitações humanas. Nós temos justamente que olhar esta passagem do Evangelho. Não se trata, como ouvimos no texto, de rechaçar nossas famílias. Não se trata de deixar de amar nossas famílias. Se trata, sim, de saber discernir. Qual que é a minha missão? Qual que é a missão de um sacerdote, de um bispo, de um papa, de uma religiosa, de um religioso? É justamente escolher viver a palavra de Deus com todo o amor, com toda a disposição espiritual. E Jesus, numa outra passagem do Evangelho, diz: e aquele que deixar tudo e o seguir, receberá ainda nessa vida 100 vezes mais em casa, irmãos, pai, mães. É o que nós, de fato, que vivemos a vida religiosa, sentimos no nosso dia a dia. Que nós, que vivemos esse tempo difícil da pandemia, somos convocados por esse mesmo Jesus a viver o amor fraterno, com muito mais dificuldade, talvez, para operacionalizar nossa vida de ação, nós saibamos construir, de fato, aquilo que é a palavra de Deus que ela nos pede. E que nós, irmãos e irmãs, não nos esqueçamos da nossa oração,
que é muito importante nesse tempo da pandemia, e que nossos irmãos enfermos, os atingidos pelo Covid, os profissionais da saúde, sintam essa nossa presença de amor a Deus e de amor ao próximo, e que eles possam recuperar a saúde tão desejada como filhos e filhas de Deus. E que Maria, Mãe de Jesus, assista cada um deles com o seu amor materno. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.